Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a como fazer esfumado. Se você não sabe esfumar, fazer um esfumado, como começar, assista esse vídeo completo que você vai fazer a maquiagem mais incrível do mundo. Bom, no episódio 2, a Carol deixou o seguinte comentário. E quem não sabe esfumar? Quem não sabe esfumar, o que fazer? Então, estou gravando esse vídeo especialmente para vocês. Vou usar hoje a paletinha de sombras de Bruna Tavares, ó, que tem cores básicas, cores muito bonitas para fazer essa maquiagem. Deixem sempre uma toalhinha, um papel toalha junto de vocês quando estiverem fazendo a maquiagem para tirar o excesso de maquiagem do pincel, o excesso de sombra, né, do pincel, para tirar, se vocês não têm muitos pincéis, para vocês limparem mesmo o pincel nesse tecido, nesse papel toalha, que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Primeiro vamos começar aí apresentando o olho para vocês saberem o que significa cada parte quando as blogueiras falam, para vocês identificarem o que é para ser feito, tá? Então, canto interno, que é esse cantinho aqui, ó, da lágrima, canto interno do olho, canto externo do olho, côncavo, é onde afunda o pincel aqui no olho, ó. É onde cria essa linha imaginária que a gente tem aqui, ó, no olho, côncavo. Pálpebra móvel, né, que se mexe. Pálpebra fixa, arco da sobrancelha. Pálpebra fixa é aqui, ó, gente, que tem um ossinho. O arquinho da sobrancelha. Raiz dos cílios, né, da parte inferior aqui. E acredito que isso basicamente é a maioria das vezes que quando vocês estiverem vendo o tutorial, escutando o tutorial e quando forem fazer uma maquiagem, vocês vão escutar essas palavrinhas. Hoje a gente vai fazer um esfumado bem simples, de duas cores, para vocês aprenderem a como fazer esse esfumado. Aqui, ó, da paleta da Bruna Tavares, essa cor aqui é a Vida. E vou começar com um pincel mais durinho, que é um pincel usado para depositar sombra, tá? Normalmente, para pegar sombra com o pincel, ó, então é sempre com a lateral do pincel e não com o pincel assim, tá? E aí, você quer, nesse caso, a gente quer o quê? Pigmentação, a gente quer cor nessa maquiagem, né? A gente tá começando aí. Então, eu venho como? Com a lateralzinha, ó, batendo o pincel. Lembra quando eu falo pra vocês com batidinhas? Então, a gente vem batendo o pincel ali onde a gente quer essa sombra. Normalmente, essa maquiagem que eu vou fazer é um degradê de baixo pra cima, ou seja, na minha pálpebra móvel vai estar mais escura e vou criando um degradê ficando mais clarinho até chegar na parte de cima dos olhos. Então, a gente vai o quê? Com o pincel quero que vocês peguem os pincéis aí na casa de vocês e vai fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó, batidinhas. E a gente vai fazer isso em toda essa parte do olho. Vamos aqui, ó, batidinhas. Se vocês verem que estão batendo e não tem mais produto no pincel, aí vocês pegam um pouquinho mais de produto. Batidinhas. Se a sombra estiver caindo aqui embaixo, não tem problema, gente. Deixa que depois a gente corrige isso, a gente limpa isso. Ó. Sempre com batidinhas. E o que pode acontecer de vocês estarem com um pincel maior que o espaço que vocês têm de pálpebra. Eu vou pegar um maior aqui pra me mostrar pra vocês. Ó, esse daqui, o tamanho que ele é na minha pálpebra. Olha o tamanho desse aqui, tá? Então, tomem cuidado com os tamanhos dos pincéis. Eu ainda acho que o menor que esse que eu tô usando seria melhor pra mim. Acho que traria um efeito mais... eu seria mais precisa, tá? Então, tomem cuidado com isso. Não use um pincel maior que o seu olho, porque quanto maior for o pincel em relação ao seu olho, menos precisão você vai ter.
vai acabar colocando sombra em lugares que você não quer colocar, tá? Vou usar essa daqui que é a terra para marcar mais próximo à minha raiz, para deixar um pouquinho mais escuro ali próximo à minha raiz. E eu vou usar o mesmo pincel e vou aqui, ó, fazer isso aqui. Assim a gente já consegue ir criando esse degradê. Vocês conseguem ver, gente, o degradê? E vocês estão vendo que eu tô ainda na batidinha, certo? Vou passar pro segundo pincel sem nenhum produto. E vou, tá vendo aqui no meu côncavo? Eu vou trabalhar aqui no meu côncavo, ó. E vocês já conseguem ver que começa um degradê. Então eu vou pegar um pouquinho da primeira sombra, que é a vida, no pincel mais fofinho. E vou, ó, trabalhar com ele aqui em movimentos circulares, ó. Você vai fazer círculos com o pincel. Tenta deixar a mão mais leve possível. Quanto mais leve a sua mão, menos a sua pálpebra vai se mexer. Se você vê sua pálpebra vai se mexendo muito assim, é porque sua mão tá pesada. Então vai deixando a sua mão mais leve o possível e fazendo esses movimentos circulares para fazer o esfumado. Conforme eu fui trabalhando com outro pincel, eu percebi o quê? Que aqui a minha pálpebra móvel foi perdendo a pigmentação, né? Então eu volto com o pincelzinho preciso e vou o quê? De novo aqui, ó, nas batidinhas, pra gente trazer a cor, a pigmentação dessa pálpebra. Gente, isso é uma construção. Então você vai ter que voltar alguns passos conforme você vai construindo esse olho. Não pense que assim, eu fiz isso aqui, nunca mais eu volto aqui. Não, você vai vir dando um acabamento, trazendo os detalhes para maquiagem. Ó, para vocês verem. Já dá aquela diferencinha, né? Então eu venho aqui, ó, com o pincel, não peguei nada de produto, só para criar. Vocês estão vendo que tem um degradê daqui pra cá? E aí eu venho com a sombra mais escura, só um tiquinho de sombra de novo para marcar mais aqui próximo à raiz dos meus cílios, tá? E aí você vai analisando, olhando para ver onde precisa de um acabamento melhor, aonde tá faltando sombra. Eu tô vendo que pra mim aqui, ó, no canto interno, vocês conseguem ver? Tá faltando sombra. E com esse pincel que eu não vou conseguir colocar a sombra nesse canto interno. Vou precisar de um pincel menorzinho. Então eu venho com um pincel menorzinho pra trabalhar só esse canto interno aqui. E pra colocar a sombra nele que tá precisando. Ó, fiz o outro olho. Então, eu vou vir com um pincel fofão, esse aqui de pó, limpando, mas ó, com a mão bem leve pra limpar, tirar o excesso de sombra que caiu. E pra não manchar, a pele tem que estar bem selada. Se caso a sua pele não estiver bem selada, é perigoso ela manchar, então façam isso com a mão mais leve possível. E agora a gente vai fazer a parte de baixo dos olhos. Então eu tô com um pincel menorzinho, ó, ele em relação aos outros, ó. Ele é menorzinho. Eu não gosto de passar lápis preto na linha d'água ou na raiz dos cílios. Eu gosto de fazer isso com sombra mesmo. Então eu vou fazer isso. E aí a gente vai criar, sabe esse degradê que a gente criou aqui em cima? A gente vai criar aqui embaixo. Pode ser com as mesmas cores, ou a gente pode optar para fazer com cores diferentes também, não tem problema nenhum, não existe uma regra para isso, vai da sua imaginação. Mas eu vou criar, como é uma maquiagem básica, mais a fim de explicar o que é o esfumado do que de fato a maquiagem em si, eu vou vir recriar o que eu fiz na parte de cima. Então com a sombra mais escura, eu venho aqui, ó, na raiz dos meus cílios, ó. Não é dentro do olho, não é na linha d'água. Eu venho na raiz dos meus cílios marcando com a sombra. E ao mesmo tempo esfumando. Então eu coloco a sombra e já vou fazendo esse movimento aqui, ó. De vai e vem. Tem que tomar cuidado para não deixar essa parte muito... Não trazer, por exemplo, esse esfumado aqui embaixo. Que daí vai ficar como se fosse
olheira, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então quanto menor o pincel que você tiver para fazer essa parte, melhor. Eu vou vir depois com uma segunda cor, né? E vou passar um pouquinho por cima da primeira cor e já ali saindo um pouquinho para criar o degradê. Então, ó, eu pego aqui, ó, o outro eu passei direto aqui. Esse eu tô colocando um pouquinho mais para baixo, certo? E aqui, ó, a gente segue o olho, ó. A gente segue isso aqui, ó. Então, é esse desenho do olho aqui, ó. A não ser que a sua maquiagem tenha alguma coisa geométrica, alguma coisa diferente, aí você pode mudar. Mas se for o básico, você vai seguir esse formatinho do olho aqui, tá? Sempre bom olhar no espelho, eu tô com o espelho aqui, ó, pra ver o que a gente pode melhorar. Então, eu tô vendo que aqui, ó, eu poderia deixar um pouquinho mais escurinho, ó. Então, eu peguei um pouquinho de sombra e vou trazer aqui, ó. Mão levinha, o mais leve possível. Vou pegar o outro pincel, vou até limpando ele aqui, ó, no tecido. Só que eu quero só esfumar, eu não quero cor nem nada. Pra tentar tirar as marcações, possíveis marcações que tem nesse olho. E pra quem ainda, acredito eu, se você não sabe fazer o esfumado, provavelmente você não saiba colar os cílios postiços. Hoje então a gente vai passar o que? A máscara de cílios aí pra finalizar essa maquiagem. Máscara de cílios sem segredo nenhum, vem aqui ó, aos poucos, com cuidado pra não machucar o olho, não enfiar o pincel dentro do olho. Pega na raiz dos cílios e vai subindo assim ó, com a máscara, tá? Se você está começando nessa parte de aplicar a máscara de cílios, opte por uma máscara que o aplicador é mais fininho, que isso vai trazer mais precisão para você na hora de aplicar e não vai borrar na sua maquiagem, alguma coisa do tipo. Então comece com a máscara mais pequenininha, né? Que o aplicador seja menor, que eu acho que isso vai facilitar a sua vida. Parte de baixo, eu abaixo um pouquinho a cabeça assim, ó. Máscara de cílios é aquilo, se você tem paciência, vai trabalhando nas camadas, só toma cuidado para não passar muito os cílios, começar a ficar um grudadinho no outro, assim, que daí não fica tão bonito. Mas também é tudo questão de gosto nessa vida, né, gente? Se você acha bonito, se joga. Aí você vai me falar, Paula, eu passei a máscara de cílios, mas borrei. Vocês estão vendo que pingou aqui? Não tem problema, espera essa máscara de cílios secar, mantenha calma, espera ela secar. Se for algo maior que isso, dá pra fazer também do mesmo jeito, não precisa se desesperar. Continua sua maquiagem e tudo mais, deixa o pinguinho secar e você vem com um cotonetezinho seco depois, ó, e passa ali aonde você sujou, né? Você vai ver que você ali, passando o cotonete, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, você já consegue tirar a máscara de cílios. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a como fazer o esfumado, como começar o esfumado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que talvez eu grave um próximo vídeo ou responda os comentários, a gente dá um jeito, que a única coisa que eu quero é que vocês comecem, que vocês façam maquiagens, então deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com as amigas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa seu gostei, que isso me ajuda muito e me incentiva a gravar mais vídeos. E é isso, um beijo enorme e até amanhã.